Apesar do resultado muito abaixo do esperado no último GP, a Mercedes deve trazer surpresas para os próximos GPs aí da Fórmula 1. Isso segundo Lewis Hamilton, e sem contar com a entrevista que George Russell deu, dizendo justamente que a tendência é que eles se aproximem cada vez mais dos seus rivais. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fica ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo pra você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, Esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em Top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no Top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. Começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente a equipe Mercedes desde o início do ano vem tendo dificuldades nessa temporada da Fórmula 1. Mas a partir do GP de Barcelona, ela conseguiu virar um pouquinho o jogo, demonstrando que o W13 pode ter sim condições de entrar na briga pelo Mundial no fim desse ano de 2022, ou pelo menos por algumas corridas. Segundo Lewis Hamilton e George Russell, a tendência é que a equipe alemã consiga, com alguns desenvolvimentos, se aproximar um pouco mais tanto de Ferrari quanto de Red Bull e assim ter um ritmo impressionante e pelo menos parecido com essas duas equipes. Na verdade, segundo os dois pilotos, a tendência é que, como aconteceu nos últimos GPs, onde a Mercedes conseguiu se aproximar um pouco mais de Ferrari e Red Bull, tanto em ritmo de qualificação quanto em ritmo de corrida, eles consigam sim, de certa forma, continuar esse desenvolvimento nas próximas corridas. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Esse vídeo é sim uma análise de algumas notícias e, claro, do desempenho da equipe alemã nos últimos GPs. Então, para você ouvir e entender tudo o que está acontecendo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, se inscreva nesse canal e, claro, compartilhe com todos os seus amigos. E vamos começar logo a falar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é justamente relacionado à equipe Mercedes nesse momento. Segundo Hamilton, o conforto que existe no W13 está ficando cada vez maior com o passar da temporada. E, inclusive, a própria consistência do carro da equipe alemã também tem sido cada vez mais satisfatória, o que é, de certa forma, um ar de alívio para que eles consigam ter um rendimento mais interessante no decorrer de 2022. Tem sido muito positivo ter alguma consistência voltando. Pouco a pouco, estamos ficando um pouco mais confortáveis no carro, também com a direção onde você monta o carro, onde você posiciona o carro, o que o carro vai aceitar. É claro que, apesar de todos esses elogios, Lewis Hamilton entende que existem sim alguns erros que aconteceram no decorrer dessa temporada. Ele falou inclusive sobre aquele problema que ele teve no GP da Áustria de Fórmula 1, onde ele acabou dando de cara com o muro, ou melhor dizendo, com a barreira de pneus. E por isso não teve nem mesmo a oportunidade de fazer uma pole position naquela condição específica. Obviamente isso me mordeu na última corrida, com um acidente na qualificação. Mas caso contrário, estamos constantemente adicionando desempenho
progredindo constantemente. Claro que falando novamente sobre a corrida da Áustria, ele disse basicamente que eles estão cada vez mais próximos. E segundo Hamilton, na corrida lá de Spielberg, eles tiveram condições de estar a apenas alguns décimos atrás dos carros da frente, dos seus principais rivais. Claro que nesse GP da França de Fórmula 1, isso foi completamente diferente. Mas entendendo que essa entrevista havia sido antes do GP da França e que realmente eles conseguiram melhorar o seu ritmo quando comparado à corrida, a fala de Lewis Hamilton continua fazendo certo sentido nessa ocasião. Inclusive é importante nós nos lembrarmos que no GP da Áustria a tendência era realmente nós termos ali tempos mais parecidos na qualificação por não ser uma pista tão sinuosa, enquanto na França, sendo mais sinuosa, tendo que ter carros mais adaptáveis, a tendência era realmente uma diferença um pouco maior quando nós falamos sobre classificação em si. Há muito por vir nas próximas corridas e estou animado com isso. Na última corrida estávamos apenas alguns décimos atrás dos caras da frente na qualificação. Aos poucos estamos nos aproximando. E por fim, Hamilton disse que acredita sim que será possível batalhar por vitórias ainda nessa temporada da Fórmula 1 e que eles serão sim capazes de se aproximar tanto de Ferrari quanto de Red Bull até o fim desse campeonato. No fim das contas, ele não sabe quando isso vai acontecer, se seria nesse fim de semana que passou, do GP da França de Fórmula 1 ou em 5 corridas, mas ele sabe, em algum momento isso vai sim chegar a acontecer dentro da equipe Mercedes. Estou trabalhando para conseguir essa vitória. Acredito que em algum momento seremos capazes de competir com esses caras, seja neste fim de semana ou em 5 corridas. Eu realmente não penso nisso. George Russell também se pronunciou, mas ele pronunciou-se após o GP da França. Segundo ele, o que aconteceu na corrida foi algo bem complicado, mas já foi uma situação muito positiva para a equipe Mercedes. George Russell disse basicamente que o ritmo de corrida nesse GP da França foi muito bom, superior ao que eles conseguiam ver nos últimos GPs. Não é à toa, por exemplo, que a Mercedes terminou apenas 10 segundos atrás de Max Verstappen. Situação essa que parece ser muito distante, mas na verdade, quando nós comparamos ao que acontecia nos primeiros GPs, já é algo bem próximo na verdade. Segundo George Russell, esse ritmo foi muito interessante, apesar de terem tido problemas de temperatura de seus pneus. Como nós falamos em diversos vídeos aqui do canal, a Mercedes geralmente sofre e muito para conseguir atingir uma temperatura ideal de funcionamento dos seus compostos de pneus. E segundo Russell, isso aconteceu novamente, principalmente no momento da relargada do safety car. Mas independente de qualquer coisa, ele admite que é necessária uma melhoria muito grande, principalmente em momentos de qualificação, mas que isso já tem sido feito dentro da equipe alemã e que a tendência é que o carro consiga sim de certa forma ser muito superior ao que nós vimos nesse GP da França de Fórmula 1. O ritmo de corrida foi muito bom, mas lutei com os pneus na largada do safety car e Checo foi muito competitivo. Estou feliz por ter visto a bandeira quadriculada e terminado na 3ª posição. Estamos progredindo muito, mas precisamos melhorar o nosso desempenho na classificação. Sabemos que como equipe lutamos com a temperatura dos pneus e tive esse mesmo problema hoje também. Estamos nos aproximando dos líderes em termos de ritmo de corrida. Estamos fazendo todo o possível para melhorar o desempenho do carro e acreditamos que estamos no caminho certo. Por isso, estamos ansiosos para saber o que próximas corridas nos reservam. Há progresso, mas ainda há muito trabalho a fazer. Sem sombra de dúvida, as evoluções da equipe Mercedes são algo que todo mundo precisa ficar de olho, precisa entender o que realmente está acontecendo. Nós sabemos os principais problemas da Mercedes desde o início do ano, que foram o porpoising e o bouncing, mas problemas esses que aparentemente já foram resolvidos dentro da equipe alemã. Nesse momento, a principal queixa dos dois pilotos está relacionada à aderência do carro e péssima velocidade nas retas principalmente. Apesar de que essa segunda queixa já está bem diminuída quando nós comparamos a velocidade da Mercedes com, por exemplo, a velocidade de reta da equipe Ferrari. No momento, aparentemente o que realmente dá problema para a Mercedes está relacionado a esse ritmo de prova, que não permite que eles se aproximem dos líderes das corridas. E ainda por cima, tem esse problema que é recorrente da qualificação, em que a Mercedes não consegue ser tão veloz quanto a Ferrari e quanto a Red Bull também.
Isso é outra questão que acaba ferrando e muito para a equipe alemã. É claro que com a mudança nos regulamentos, isso pode acabar fazendo com que as duas equipes à frente se aproximem um pouco mais do W13, até porque, segundo Toto Wolff, a flexibilidade dos assoalhos pode sim acabar prejudicando e muito o F175 e o RB18, o que pode acabar gerando uma certa vantagem para o W13 nesse quesito. Vantagem essa que não se sabe exatamente qual será a grandiosidade, mas nós sabemos que existirá, principalmente a partir do GP de Spa-Francorchamps, lá na Bélgica. No fim das contas, me parece que a Mercedes sim tem a capacidade de se aproximar um pouco mais de Ferrari e Red Bull e até mesmo de conseguir uma vitória. Mas no fim das contas, me parece que isso não será apenas através das atualizações. É necessário sim algumas outras questões acontecerem durante a corrida para que ela consiga conquistar ali um resultado mais sólido nos próximos GPs da Fórmula 1. Claro que eu vou falar sobre tudo isso ainda nesse vídeo, trazer a minha opinião sobre esse assunto, mas antes eu queria convidá-lo a deixar também a sua opinião, o seu comentário nesse vídeo. Explica por que você acha que a Mercedes ainda pode ganhar nesse ano, ou por que você acredita que ela não pode fazer isso. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Sendo bem sincero, a Mercedes precisa de diversos fatores contribuindo para uma possível vitória ainda nesse ano de 2022. Primeiramente, nós precisamos entender que apenas 4 carros dividem Lewis Hamilton e George Russell de uma dobradinha em praticamente todos os GPs da Fórmula 1. Carros esses que são representados, obviamente, pela Ferrari e pela Red Bull, com seus 2 pilotos em cada uma das equipes. Nós podemos perceber que praticamente todos os pódios que a Mercedes conquistou foi justamente porque ou Ferrari ou Red Bull tiveram problemas naquelas pistas específicas e geraram condições específicas que fizeram com que Lewis Hamilton e George Russell pudessem se aproveitar da situação e, consequentemente, conquistar posições nos melhores lugares da Fórmula 1 em cada um desses GPs. Então vamos começar por esse fator. Primeiro que a Mercedes precisa ter um ótimo desenvolvimento do carro para conseguir batalhar pelo menos com Carlos Sainz e Sérgio Pérez, que nós sabemos que são os pilotos nesse ano que têm tido o pior ritmo de corrida nas melhores equipes ali da Fórmula 1. Então, primeiramente, é necessário ter um bom desempenho para pelo menos batalhar com esses 2 pilotos. Em segundo lugar, é necessário ter Max Verstappen e Charles Leclerc fora da jogada, como aconteceu, por exemplo, lá no GP de Silverstone de Fórmula 1, onde os 2 pilotos tiveram problema. Nessas condições é mais fácil brigar por uma vitória sem sombra de dúvida. Em terceiro lugar, sem sombra de dúvida também é importante que nós tenhamos uma pista que é favorável à equipe Mercedes, porque não adianta nada ter essas 2 coisas favoráveis se a pista não for boa para a Mercedes, como aconteceu em Silverstone, também no GP da Áustria, que foi relativamente bom, e também agora no GP da França. Se isso não acontecer, vai ser como lá em Mônaco. A Mercedes vai sofrer muito com o desempenho e no final das contas é bem provável que ela não consiga conquistar nenhum tipo de vitória. Ou seja, se essas 3 situações não forem juntas ao mesmo tempo em um GP, é bem improvável que Lewis Hamilton tenha condições de batalhar por vitórias nesse ano de 2022. A não ser que algum fator acabe nos surpreendendo e muito com relação a esse desempenho da Mercedes e ela venha a conseguir atualizações que deem a ela um salto impressionante nesse quesito específico. Se não, apenas com esses 3 fatores combinados para nós vermos Lewis Hamilton ou George Russell batalhando por vitórias nesse ano específico. E é como eu disse em outro vídeo, nesse momento, aparentemente a Mercedes não passa de um dos urubus da Fórmula 1, aproveitando da desgraça dos outros times para conquistar posições no grid da categoria. Enfim, se você concorda comigo, já comenta aqui embaixo. Se você discorda, também comente e explica por que você gostou ou não gostou desse vídeo, deixando seu like ou dislike também. Além disso, já se inscreva nesse canal, ative o sininho para todas as notificações e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!